Inclusive, vamos até para o campinho aqui para a gente escalar aí esse provável Cruzeiro para o jogo de logo mais. Já coloquei aí na configuração que o Cruzeiro normalmente joga, né? Esse 4-2-3-1. Vocês estão na expectativa de alguma surpresa na escalação do Cruzeiro? Nessa questão do Jonathan, é a melhor opção mesmo em relação ao João Marcelo? Sim, não pelo que ele tem feito nos últimos jogos, mas levando em consideração a falta de ritmo de jogo do João Marcelo. Tecnicamente, eu acho o João Marcelo superior ao Jonathan. É um atleta também mais experiente, mas está vivendo essa parte da transição física, né? Porque a gente viu nitidamente a dificuldade física que ele tem e é natural pelo tempo que ele ficou parado por conta da lesão. Então, para mim, é Jonathan, não vejo surpresa, não. O ponto da parte técnica, né, na discussão ali, se fosse só isso, o João Marcelo levaria a vantagem, isso é fato. Acho que o João Marcelo é um zagueiro hoje melhor do que o Jonathan Jesus, até também pelo tempo de futebol, tempo de carreira. Mas a questão física pesa muito, principalmente para confrontos como esse. Tem a questão do gramado sintético, né? A gente está falando de um João Marcelo que volta de uma lesão importante no joelho, e aí a gente sabe do impacto que tem quando você joga, quando você pratica o futebol no gramado sintético. E no confronto contra o Sport, o João Marcelo deu demonstrações de que ainda precisa de atingir um melhor ritmo, e aí não é um demérito do atleta, acho que é um processo natural de quem vem de uma parada muito longa, como foi a do João Marcelo. Então, pensando em todas essas variáveis, o Jonathan Jesus deve ser o titular do Cruzeiro hoje. O Samuca, de informações aí, tem algum bastidor, alguma questão nova aí sobre o time do Cruzeiro para logo mais? Não, não, deve ser mesmo o Jonathan Jesus, né? Isso aí acho que não tem mistério. O William na direita e 3 para 2 vagas, Caramujo. Christian, Wanderson e Kenny Arroio. Não vejo Na direita. nada além disso. William. Uhum. É porque o Cauã jogou bem, né? O Cauã Moraes jogou bem por ali, mas o William segue titular, dono aí da posição para esse jogo. E nesses 3 para 2 vagas aí, Christian, Wanderson e Arroio, qual seria a dupla de cada um de vocês para começar o jogo? Ô Caramujo, eu gostaria, tá? Eu tô falando da questão pessoal, tá? Eu gostaria de ver o Kenny Arroio pela direita e o Christian pela esquerda. Mas eu acho que o Leonardo Jardim vai retornar com a dupla, né? Que fez o que fez a maior parte da campanha do Cruzeiro, tendo o Wanderson na esquerda e o Christian pelo lado direito. Ontem, né, até o Bruno mandou aqui no nosso chat sobre a questão do Wanderson estar um certo tempo sem jogar, mas aí o Valu lembrou de uma sequência onde o Wanderson ficou sem jogar e saiu como titular no confronto diante do Palmeiras no Mineirão. Então, eu acho que vai ser aí Christian e Wanderson, mas a minha escolha seria Kenny Arroio na direita e Christian pela esquerda. É difícil, não é fácil não, porque apesar de querer o Arroio, eu não gosto do Christian jogando pela esquerda. Eu prefiro o Christian pela direita, acho que tem muito mais potencial atuando pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. Então eu vou, nesse momento, ficar com Christian e Wanderson, até pelo entendimento maior, né, de estar mais tempo também habituado ao estilo de jogo do Leonardo Jardim e deixando o Arroio pelas suas características, de talvez nesse enfrentamento contra o Atlético, quando o Atlético estiver um pouco mais cansado. E aí, às vezes, a gente leva em consideração, sim, a questão do Wanderson estar voltando, mas eu acho que tudo que o Cruzeiro tem feito enquanto planejamento, e teve tempo para poder fazer isso, é de ter os cuidados básicos também, né, na hora de você colocar novamente o Wanderson, que havia sentido a questão desse desconforto lombar. Então, acho que é tudo muito seguro para o Cruzeiro. Então, acho que eu ficaria ali entre Christian e Arroio, mais por conta disso, por saber que o Christian, pelo lado esquerdo, acaba não me agradando tanto se comparado ao lado direito. Eu iria aí com o que já foi o que mais deu certo pra gente até aqui na temporada, né? Estamos aí em outubro.
Christian de um lado, Wanderson do outro, Arroyo para o segundo tempo. E Gabi para o segundo tempo. Seria meu Seria. time também, viu? Assim, acho que até o Marco Túlio lembrou um negócio interessante aqui, que não tem como o Arroio jogar pela direita, porque contra o Atlético, o Arana, por exemplo, veio muito da esquerda por dentro, chegando na área, e o Christian é importante para fazer esse papel tático. E até o Robert, ontem na entrevista, ele falou com a gente, né, da forma como ele foi escalado lá pelo Larcamon, né, e num clássico lá na Arena, para marcar o Arana. E eu acho que os jogadores mais perigosos na construção de jogo do Atlético são justamente o Arana e o Scarpa. Então, assim, essa marcação pelos lados, ela tem que ser muito bem feita. Eu acho que o Christian e o Wanderson são os nossos melhores jogadores para fazer isso, né? E com bola, eu acho que eles têm também qualidade, ainda mais agora que estão descansados. O problema do Christian era desgaste, gente, não é falta de qualidade. E o Wanderson tá com problema nas costas, tá com essa seca, né? Ainda não fez gol pelo Cruzeiro, mas uma assistênciazinha, uma boa jogada ali, ele normalmente tirava. E ele jogou bem os clássicos contra o Atlético que ele fez. Então, eu acho que essa escalação que a gente colocou no campinho aí é um time bem melhor que o do rival, viu? Assim, acho que se for analisar a forma como funciona coletivamente, mais do que um cara a cara, mas coletivamente eu acho que esse time do Cruzeiro, se ele jogar concentrado, como o Samuca lembrou bem, é um jogo para a gente conseguir os 3 pontos. E eu até pergunto aqui de antemão: se empata, é ruim ou é bom? A depender do que foi esse jogo. Isso pode vir a ser bom. Antes de começar a partida, não me agrada. O Cruzeiro tem uma necessidade de voltar a conquistar 3 pontos. Muito em função do seu objetivo dentro da competição, que é a Libertadores da América na fase de grupos. Então, precisa voltar a vencer, encontrar o caminho das vitórias. Conseguir ainda mais confiança, pensando também na sequência, porque estamos numa reta final e está todo mundo doido para estar onde o Cruzeiro hoje está. Então, isso não me agrada antes de começar, um empate, 1 ponto apenas. Agora, o jogo também pode, né, figurar de uma maneira que esse empate pode sair como um bom resultado ao Cruzeiro. Acho que falar assim, pré-jogo, para mim, o empate é um resultado ruim. A gente está vendo aí o crescimento de algumas equipes que vêm atrás do Cruzeiro na tabela, né? O Mirassol tem um confronto em casa hoje contra o Internacional que ainda não se encontrou no campeonato, então existe uma possibilidade muito grande de que o Mirassol possa somar 3 pontos no dia de hoje e aí colaria mais ainda no Cruzeiro. Então, acho que o resultado para o Cruzeiro hoje é uma vitória. Mas é como a Amanda disse, às vezes dentro do contexto do jogo algo acontece que o empate pode passar a ser um resultado positivo. Torço para que isso não aconteça, para que o Cruzeiro consiga sair vencedor, mas nesse primeiro momento assim, caramba, se a gente tivesse que assinar agora, para mim um empate seria um resultado muito ruim. Empate, resultado ruim. O Cruzeiro se colocou numa condição que precisa acabar com essa sequência aí sem vencer. Então tem que ir para lá com a mentalidade de buscar os 3 pontos e somente isso. Não é desrespeito a nada, não é achar que o jogo tá ganho. Acho que até em termos de G4, pelo que o Cruzeiro tropeçou aí recente, o empate não vai ser um bom resultado, viu, Caramujo?